Tem aquela pergunta que os irmãos, as irmãs sempre fazem: por que a igreja de hoje não é igual à igreja do primeiro século de nossa era cristã? E houve também muitas mudanças, principalmente no que diz respeito às lideranças, porque está escrito: mudando-se o sacerdote, muda alguma coisa ou muda a lei. E o tempo foi quem se encarregou dessas mudanças. Porém, o que se observa são mudanças para pior e não para melhor. O período do primeiro século de nossa era cristã foi o melhor tempo da Igreja de Cristo aqui na Terra e nos deixou os exemplos para que nós possamos seguir. Quero deixar para nossa reflexão um texto que nós encontramos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 6, onde está escrito: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro, que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Carta de uma das lideranças do cristianismo em seus começos, a um amigo, a um companheiro de ministério. O apóstolo Paulo, dado o grande volume de material que ele deixou escrito para a igreja do seu tempo e também para nós, mostra o bom exemplo de uma liderança que se preocupava com seus filhos na fé. Podemos dizer, de acordo com a palavra, que Timóteo era filho na fé do apóstolo Paulo, mas que ele também havia recebido os ensinamentos dos seus familiares, sobre os quais fala este texto sagrado. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. O apóstolo dos gentios, ele herdou uma coisa boa dos hebreus, do judaísmo, que foi o monoteísmo, a crença
em um único Deus verdadeiro. Os judeus, por mais defeito que tenham, mas sempre preservaram a fé dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e outros tantos heróis da fé, os profetas, que se mantiveram no monoteísmo, a crença em um único Deus verdadeiro, diferente das demais nações do mundo que percorreram o caminho do politeísmo, a idolatria. A Bíblia chama de prostituição espiritual a idolatria, adoração e veneração aos ídolos, às imagens de escultura, às falsas divindades. Mas Paulo, desde muito novo, ele se conservou acreditando apenas no Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. E sempre lembrando do seu filho na fé, Timóteo. Sempre que dobrava os seus joelhos, orava por ele e pelos outros amigos e companheiros de ministério, o que nos mostra um bom exemplo, a fim de que venhamos fazer também sempre as nossas orações pelos nossos irmãos, as nossas irmãs, pelo ministério, por aqueles que estão a serviço do reino de Deus. Desejando muito ver-te, lembrando-me das suas lágrimas para me encher de alegria. Uma revelação, da amizade, do respeito, da consideração que Timóteo tinha pelo seu líder espiritual, porque Paulo vivia uma vida que fazia com que aqueles que estavam ao seu redor lhe respeitassem. Diferente dos dias de hoje, em que muitos escândalos têm acontecido e as lideranças perdem o respeito dos seus liderados. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Uma verdadeira fé, a fé não fingida, a fé pura, aquela fé forte, que Timóteo exercia em Cristo Jesus, na legislação de Cristo, que é o Evangelho, e que herdou da sua avó, da sua mãe, guardou isso, não desprezou isso, mas trazia no seu coração essa fé pura, genuína, uma fé verdadeira nas coisas de Deus. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo fala do pleno exercício do ministério sobre a vida de Timóteo, incentivando o seu amigo, o seu companheiro de ministério a exercer com plenitude, com ousadia, com autoridade, com graça, os seus trabalhos, as suas atividades em prol do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus aqui no planeta Terra. Por gentileza, compartilhe esta mensagem com todos os seus contatos. Vamos juntos semear a gloriosa palavra do nosso Deus.